Olá, quero aprender a fazer esse dinossauro lindo de amigurumi? Vem comigo! Eu sou o William Carneiro e essa é mais uma peça do projeto Decor feito à mão numa edição muito especial, a edição Baby. Nessa edição, eu e a Laura estamos preparando peças para a decoração do quarto do bebê, e quarto infantil, é claro. Tá ficando tudo muito bonito e são conteúdos gratuitos. Então você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, baixar as apostilas e aproveitar todo esse conteúdo. Na peça desse mês eu preparei um dinossauro Triceratops de amigurumi e utilizei aqui o fio Balloon Amigo, que é um fio misto de acrílico e algodão. Ele é muito macio e dá um toque super especial para os amigurumis. E vale lembrar que no projeto Decor feito à mão, todo mês vocês recebem acesso à apostila mais videoaula gratuita desses conteúdos de decoração, uma peça minha e uma peça da Lau. Além disso, tem também 2 receitinhas culinárias que a gente prepara com bastante carinho e tem também uma playlist super especial para você ouvir enquanto faz as suas manualidades. Eu vou deixar aqui do lado um quadro com a cronologia dos temas, aí você pode ir diretamente na parte do vídeo que te interessa. E antes de começarmos a nossa aula, quero lembrar a todos vocês de acompanharem as nossas redes sociais lá no Instagram também, tanto a Fios Pinguim como o meu perfil e o perfil da Lau. Eu vou deixar aqui do ladinho. E agora sim, então, vamos à nossa videoaula. Então, para fazer nossas fofurinhas aqui, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos trabalhar aqui com o fio Balloon Amigo, que é um fio misto de acrílico e algodão muito gostoso para fazer amigurumis. Enchimento, né, fibra siliconada para colocar dentro do nosso bichinho. A agulha de crochê número 2,5, ou de acordo com a que você utilizar, que às vezes a tensão de ponto muda um pouco de pessoa para pessoa. Nossa tesourinha. Um par de olhinhos de segurança, eu estou utilizando aqui o número 12, que eu achei que ficou bem proporcional para o nosso bichinho. Alguns alfinetes para ajudar na hora da costura e a nossa agulha de tapeçaria para os arremates. Então o nosso dinossauro vai ser tecido da seguinte maneira. A gente começa fazendo a parte principal da cabeça e corpo primeiro, então a gente começa da cabecinha dele, vem descendo, criando os aumentos, depois diminuições, faz o pescocinho com carreiras retas, cresce de novo o corpinho, deixa ele bem barrigudinho, cresce todo o corpo, faz as carreiras retas e daí diminui, deixando ele com essa bundinha bem chatinha, para ele poder ficar realmente bem sentadinho, ó. Ele para bem sentadinho, bonitinho. Então eu trabalhei esses aumentos, diminuições aqui bem no tamanho que ficasse bacana para você poder deixar o bichinho sentado. Criamos então o cabeça e corpo, aí nós vamos criar os bracinhos separados, depois vamos costurar, as perninhas separadas, depois vamos costurar, a cauda dele também separadinha, depois costura aqui atrás, de uma maneira que ele fique bem posicionado. Os chifrinhos dele aqui, os 3 chifrinhos também separados, ele tem um chifrinho menor e 2 maiores, e por último então, essa parte que eu tô chamando aqui de tiara, né? Não sei muito bem como é o nome dessa parte do dinossauro, mas vamos chamar aqui ela de tiara. Tecemos ela e depois a gente vem aqui e costura no rostinho. Com a distribuição dos aumentos que eu vou ensinar, ele fica bem certinho lá no rosto, não fica emborcado nem para frente, nem para trás, ele dá bem certinho aqui a costura, tá? E aí, como um bônusinho, fiz esse ossinho também, para simular, né, então, o nosso dinossauro segurando o ossinho, tá bom? Aqui na peça original eu trabalhei com esse azul e laranja, e esse nosso off-white aqui. E para a peça do vídeo, para não ficar tão escuro esse azul, né, eu vou estar trabalhando com vocês aqui o fio amarelo, e no lugar do laranja, os detalhes eu vou usar em rosa, até para mostrar também a versatilidade da peça. E a parte do off-white, vou manter esse off-white também. E lembrar que os códigos, as cores e quantidades vão estar tudo na apostila para vocês. Vou mostrar para vocês então aqui o comecinho da cabeça do nosso amigurumi, né? Como eu falei, a gente vai começar de cima para baixo. E a lógica do amigurumi, né, dos crescimentos, ela vai ser bem similar, mas é importante vocês acompanharem a quantidade de pontos na apostila, porque, por exemplo, ele começa aqui com 7 pontos e um aumento, o que não é tão comum nos amigurumis, tá? Eu escolhi isso para deixar a cabeça dele um pouco menos arredondada na parte de cima. Então a gente vai fazer o laço mágico, né? Vamos dar uma voltinha aqui nos nossos 2 dedos e fazer o laço mágico, o anel mágico, perdão. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar, então, 7 pontos baixos. Sete pontos baixos, fecha o anel mágico.
Aí quem gosta de trabalhar com marcador pode colocar o marcador. Eu, por enquanto, aqui não vou utilizar, tá? Mas quem preferir pode colocar. Na próxima carreira vão ser 7 aumentos. Então, em cada ponto de base, vamos colocar um aumento. Então, aqui está. E agora eu vou pegar, vou aproveitar e vou dar uma fechadinha melhor aqui no meu anel mágico, que ele ficou um buraquinho. Então, eu pinço no trabalho e puxo o fiozinho do começo ali, ó. Pronto, ele já ficou bem fechadinho. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto sozinho e um aumento. Então, até eu vou colocar aqui um fiozinho de outra cor, que vai servir como se fosse um marcador para me indicar onde começa e onde termina a carreira. Então, vou tirar ele passadinho aqui, entre o último ponto dessa carreira e o primeiro da próxima. E vou fazer agora um sozinho e um aumento. Então, um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. E vou assim até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então agora eu tenho 21 pontos. Na próxima carreira vão ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Vou passar meu marcador aqui para o outro lado. E aí já começo. Um sozinho, 2 sozinhos, um aumento. Um sozinho, 2 sozinhos, um aumento. E vou assim até o final da carreira. E essa vai ser a lógica de construção dos aumentos, né? Então, na próxima carreira daí vão ser 3 sozinhos e um aumento, na próxima 4 sozinhos e um aumento, na próxima 5 sozinhos e um aumento, na próxima 6 sozinhos e um aumento, e na seguinte 7 sozinhos e um aumento. Ele vai criar um disco redondo. E aí, então, nós vamos fazer, depois na sequência, 14 carreiras de pontos retos. Daí a gente para e fazer aumento. Ele vai descer a lateral do rostinho do nosso amigurumi. Então, eu vou adiantar essas carreiras aqui, e antes de começar as carreiras retas, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui está, ó, vim até a minha carreira de 7 pontos e um aumento, e ele criou, então, esse disquinho, né, meio sextavado por conta dos aumentos que eu coloquei um em cima do outro, mas esse disquinho aqui. Agora sim, nós vamos começar as carreiras retas, sem aumento. Então, é ponto sobre ponto, sem aumento. Eu vou colocar meu marcadorzinho aqui, que é um fio de outra cor, para identificar o começo e o final da carreira. E agora não tem segredo, é ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 14 carreiras assim de ponto sobre ponto. Opa, puxou o meu marcador. E eu vou adiantar aqui essa parte e aí eu volto para mostrar para vocês a continuação e também a aplicação dos olhinhos. Teci então aqui as 14 carreiras retas, ó, e já começa a ter um formatinho mais arredondado, né, que já começa a lembrar uma cabecinha. Agora vamos fazer uma pausa e vamos aplicar os olhinhos. Então eu dei uma alongada aqui, tirei minha agulha e vamos deixar ali o começo da carreira para as costas do nosso bichinho. Então essa aqui vai ser a frente do rostinho. E aqui a minha indicação, uma sugestão, é aplicar os olhinhos entre a carreira de número 15 e 16. Então eu venho contando lá de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre a 15 e a 16, com 13 pontos de separação. Então, eu uso aqui, ó, 2 alfinetes para me auxiliar e distribuo, né, 13 pontos de espaço entre eles. 13 pontos. Ó, coloquei os meus alfinetes aqui para pré-definir e agora sim envolvido com os meus olhinhos com trava de segurança. Então, primeiro eu vou afastar aqui o alfinete e vou aumentar o buraquinho aqui da agulha, com a ajuda da agulha, o buraquinho do ponto, que vai facilitar eu colocar o meu olhinho. Então, coloco o olhinho. Pronto, e vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Então, aqui está, e daí depois o focinho vai entrar aqui entre os dois olhinhos. Então, posiciona ali, definiu, é aqui mesmo, vou entrar com as travinhas de segurança aqui no avesso. Pronto. Agora já vou aproveitar e vou, com o fio na cor cru, eu vou fazer um detalhezinho no olho. Vou até pegar uma outra agulha com uma ponta mais afiada, que aqui vai ser melhor para fazer esse detalhe
com uma agulha mais afiadinha, ó. Como se fosse uma agulha de bordado, é melhor. E aqui eu vou fazer, por dentro da minha peça, eu vou sair na parte superior do olho e entrar na parte inferior. Ou vice-versa. Então, com um jeitinho, vamos fazer o vice-versa. Vamos fazer de baixo para cima que vai ser mais fácil. Então, ó, bem no meio do olhinho, eu saio com a minha agulha de dentro para fora. Deixo uma sobrinha, que daí depois eu vou arrematar lá dentro. Agora eu vou contornar pela parte de fora do meu olho e vou entrar aqui em cima. Ó, no momento que eu puxar, ele vai ficar em cima do olho. Daí nós vamos ajeitar ele. Ó, ele ficou assim, ó, em cima do olho. E aqui, com a ajuda da própria agulha, eu venho e desloco ele pro ladinho aqui, ó. Que ele tem que ficar um contorninho. Vou puxando e ajeitando. Ó, só assim, ó, só um contorninho na lateral externa do meu olho. Vou vir aqui dentro e vou dar um nozinho nessas duas pontas. Feito isso, ó, então ele vai ficar assim. Vou fazer esse processo de novo lá no outro lado. Pronto, agora nós vamos dar continuidade no rostinho do nosso dinossauro. E agora ele vai começar carreiras de diminuição. Então, vou pôr meu fiozinho marcando o começo da carreira. E aqui nós vamos fazer uma carreira de uma sequência de 7 pontos e uma diminuição. Então, igual a gente fez com os aumentos, agora vão ser com as diminuições. Então, ó, 7 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a nossa diminuição vai ser uma diminuição invisível. Então, eu pego a alcinha da frente de um ponto, só uma alcinha, e já no mesmo momento uma alcinha da frente do ponto seguinte. Ó, eu estou com 2 pontos presos na agulha. Agora eu pego o meu fio do novelo, passo por dentro dessas duas e transformei elas num ponto só. Fiquei com 2 laçadas, laço e fecho. Então, ó, isso é uma diminuição. Eu trabalhei 2 pontos juntos e transformei eles em um ponto. Daí, 7 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma diminuição. Então, a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do outro ponto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Vou repetir essa sequência até o final. E aí depois vou fazer 6 pontos de uma diminuição, 5 pontos de uma diminuição, 4 pontos de uma diminuição. E ele vai afunilar a parte de baixo da cabecinha, formando, né, o queixinho do nosso dinossauro. E depois o pescoço, depois a gente vai aumentar novamente. Então, ó, vamos olhar aqui na peça. Começamos aqui de cima, crescemos as laterais, fizemos as carreiras retas e agora vamos começar a diminuir. Depois a gente aumenta para fazer o corpinho e assim por diante. Então, essa é uma parte bem repetitiva. Eu vou adiantar aqui com vocês e daí já vamos começar a fazer o bracinho do nosso dinossauro. E agora aqui para a gente fazer o bracinho, nós vamos começar aqui no meu caso com o rosa. E vamos fazer aqui um anel mágico com 5 pontos baixos dentro do anel mágico. 5 pontos, fecho meu anel mágico. E na próxima carreira nós vamos fazer 5 aumentos. Vou tirar minha agulha aqui para fechar melhor esse meu anel mágico, porque ele ficou com um buraquinho. Então eu pinço meu trabalho e puxo o fio do começo ali. E pronto, ele já fechou melhor o anel mágico. Na próxima carreira nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento, 5 vezes. Pronto, agora nós vamos trocar de cor. Então eu coloco minha bancada aqui, corto, deixando uma sobrinha do fio. E no meu caso aqui, volto para a cor amarela. Como que eu vou fazer essa troca de cor? Eu vou pegar esse meu último ponto que eu fiz aqui e vou desmanchar ele pela metade. Então, tiro a agulha e só tiro essa laçada ali de dentro, ó.
Fiquei com as duas laçadinhas flutuando. Vou com minha agulha dentro das duas laçadinhas e finalizo esse meu último ponto com a cor amarela. Ó, pronto. Assim ele tem a cabeça de ponto cor-de-rosa e já prepara a cabeça do próximo ponto na cor amarela. Próxima carreira, nós vamos trabalhar então aqui 15 pontos. Nós vamos trabalhar aqui somente ponto sobre ponto, tudo em ponto baixo, ponto sobre ponto, mas pegando somente na alcinha de trás. Então, ao invés de eu pegar a cabeça inteira do ponto, eu pego somente aquela alcinha de trás do ponto. Então, um ponto em cima de cada... Opa! Um ponto em cima de cada ponto de base ali, somente na alcinha de trás, que vai criar um detalhezinho. Aqueles fios ali da troca da cor, depois eu volto para fazer o arremate das duas pontinhas, tá? Por enquanto, deixo eles ali em espera. Pronto, fiz um ponto em cima de cada ponto. Ainda não vou trabalhar no arremate das cores aqui, vou deixar ele em espera mais um pouquinho. O que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer uma sequência com pontos pipoca. Então, vai ser um ponto pipoca, 2 pontos baixos. E o ponto pipoca, ele é constituído de 4 pontos altos fechados juntos. Então, já nesse meu primeiro ponto, eu já vou fazer meu primeiro pipoca. Então, eu laço o fio do novelo, entro naquela cabeça de ponto, trago para frente. Laço e fecho 2. Ó, aqui tem um ponto alto começado, eu não finalizo ele. Laço meu fio do novelo, entro de novo no mesmo lugar, trago para frente, laço e tiro 2. Ó, estou com 2 pontos altos presos na agulha, vou fazer isso até ter 4. Laço, entro no mesmo ponto, trago para frente, laço e tiro 2. Estou com 3 pontos presos, mais uma vez. Laço, entro no mesmo ponto, trago para frente, laço e tiro 2. Agora, opa. Assim. Agora estou com os 4 pontos presos na agulha, agora sim eu laço e fecho todos de uma única vez. Isso aqui vai criar o dedinho do nosso dinossauro. Então eu trabalhei esse ponto, meu próximo ponto, que vai ser um ponto baixo, vai entrar aqui, neste ponto. Então agora eu vou fazer 2 pontos baixos. Desço a minha agulha naquele ponto, ele vai ficar meio apertadinho mesmo. E ali eu trabalho um ponto baixo. E no seguinte, mais um ponto baixo. E agora vamos fazer mais uma vez o pipoca. Laça, entra no ponto, traz para frente. Laça e fecha 2. Laça, entra no mesmo ponto, traz para frente, laça e fecha 2. Laça, entra no mesmo ponto, traz para frente, laça e fecha 2. Laça, entra no mesmo ponto, traz para frente, laça e fecha 2. Agora sim, com os 4 pontos presos na agulha, laça e fecha tudo. E 2 pontos baixos. Ele fica meio apertadinho, ó. Daí se empurra esse relevo para fora, que é o nosso dedinho do dinossauro. E no próximo, mais 1, 2. Então, ó, se você olhar, dá uma ajeitadinha assim com a mão, ó. Temos 2 dedinhos na mão do nosso dinossauro. Vamos criar mais um dedinho, fazendo mais um pipoca. Mais um dedinho feito e 2 pontos baixos. 1 e 2. E para finalizar essa carreira, sobram ainda mais 6 pontos baixos para fazer aqui, segundo a nossa receita. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, agora eu vou fazer uma pausa aqui e vou fazer o arremate daquelas cores. Ó, os nossos dedinhos já estão aqui. Então, vou ali nos meus fios, olhando aqui, ó. Esse fiozinho aqui, que tá vindo bem no meio do trabalho, é o do começo do trabalho. Esse eu posso só cortar deixando uma sobrinha, para ele não me confundir. Então, eu tenho 2 fios aqui, 2 pontas de fio, né? O final do rosa e o começo do amarelo. Para a gente dar o arrematezinho e ajustar aquele meu primeiro ponto, eu vou puxar o fio, somente o fio da nova cor, que no meu caso aqui é o amarelo. Nós começamos com o rosa e a nova cor, no caso, é o amarelo. Então, é esse fio que eu vou puxar. Eu não puxo esse outro, porque se eu puxar ele, ele vai dar uma estrangulada no ponto e não fica bonito, tá? Então, eu vou puxar somente a nova cor. Pinço o meu trabalho aqui e dou uma puxadinha de leve, ó. Uma puxadinha de leve, só para ele realmente fechar aquele buraquinho que estava aberto ali. Agora sim, vou pegar essa ponta e a ponta do cor-de-rosa e vou dar um nozinho. Posso dar uns 2 ou 3 nozinhos, sem repuxar muito, ó. Um nozinho, faz um nozinho desse lá embaixo.
O segundo nozinho já pode ser um pouquinho mais forte. E o terceiro nozinho pode ser mais forte. Pronto. E essas sobras do fio ali, eu posso vir aqui e cortar para ele não me atrapalhar. Pronto. Então agora sim vou dar continuidade no pezinho, na mãozinha do meu dinossauro. O que nós vamos fazer agora aqui são mais 15 carreiras de ponto sobre ponto. Agora não tem mais aumento, nem diminuição, nem ponto pipoca. É só ponto sobre ponto mesmo, não tem muito segredo. Ó, um ponto em cima de cada ponto. E aqui é interessante colocar então o marcador para vocês identificarem, né, onde começa e onde termina as carreiras. E agora começou ponto sobre ponto, eu vou adiantar aqui e daí volto para mostrar para vocês como fazer o acabamento do bracinho. Então olha só, desci as 15 carreiras aqui. E eu vou, uma dica aqui agora é preencher com fibra siliconada, né, com enchimento, não até em cima, ó. Eu deixo uma sobrinha sem preenchimento. Mais ou menos aqui umas 1, 2, 3, 4 carreirinhas, ó. Que fique mais ou menos um espacinho aqui, ó. Porque agora nós vamos fazer uma costura e aí ele ganha mobilidade se eu não preencher inteiro. Se eu preencher até o final, ele fica duro, assim, os bracinhos vão ficar assim, ó, abertos, né, quase crucificado o bichinho. E se eu deixo esse espacinho sem fibra, eu ganho essa mobilidade pro meu bichinho, né, pra criança poder brincar com ele, tá? Então, como nós vamos fazer a costura? Então, como eu já falei, enchimento sem colocar até o final. Meu último ponto está aqui, ó, eu vou amassar, né, dobrar essas duas extremidades, e eu vejo, ó, mais ou menos aqui onde é que é a frente da minha mãozinha. Tem 3 dedinhos. O dedinho do meio é a parte de cima. Então, eu achato aqui em cima, ó, considerando que aqui vai ser a frente do bracinho, eu venho aqui e achato. E agora observa, olha aqui, ó. Meu último ponto, ele está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tecer mais 1, 2 pontinhos para deslocar o meu fio aqui para esse lado. E aí, vou fazer uma costura de pontos baixos, juntando as duas extremidades. Então, meu fio está lá atrás, eu vou tecer aqui, ó, pontos até chegar na frente. E isso pode variar de tensão de ponto para tensão. Então, no meu caso aqui, foram 2 pontinhos. Para vocês, de repente, pode ser 3, pode ser 1, pode ser que nem precise, mas é só o suficiente para chegar aqui nessa lateral. E agora sim, eu vou juntar as duas extremidades e vou pegar um pontinho do lado de cá e um pontinho do lado de lá. Ó. E aqui vou fazer um ponto baixo, abraçando as duas tramas. Um pontinho do lado de cá e um pontinho do lado de lá. E faço um ponto baixo. É uma costura de pontos baixos, para juntar essas duas extremidades e deixar nosso bracinho preparado para depois a gente aplicar no nosso dinossauro. Ó, vem até nesse último aqui. Pronto, ó, ele fecha a parte de cima do bracinho e deixa pronto para a gente fazer a costura. E como eu falei, ó, não preenchendo, a gente ganha essa mobilidade aqui no bracinho, tá? Agora vem aqui, deixo uma sobra de fio, que eu vou usar para costura, mais ou menos isso aqui, tá bom? Corto e tiro aqui o meu fio de dentro do ponto. Temos o nosso bracinho prontinho. Agora vamos pro pezinho. Para fazer o pezinho aqui, então, o começo é o mesmo esquema do que da mãozinha, né? Porém, a gente começa com 8 pontos baixos, aí depois 8 aumentos, daí uma carreira de 1 ponto em um aumento e uma carreira de 2 pontos em um aumento. Aqui a gente finalizou nesse momento com 32 pontos. Agora vamos ali, vamos cortar o fio e fazer a troca da cor. Então, mais uma vez, lembrando, né? Eu vou pegar meu último ponto aqui e vou desmanchar ele pela metade, ó. Deixei as duas alcinhas flutuando ali, ó. Entro com a minha agulha e finalizo esse ponto com a nova cor, que no meu caso aqui é o amarelo. E agora sim vamos fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando na alcinha de trás, igual a gente fez na mãozinha, né? No bracinho ali, ó. Um ponto em cima de cada ponto de base, porém pegando somente uma alcinha, deixando essa alcinha da frente sobrar para criar um detalhe. Prontinho, eu cheguei no final da minha carreira. Agora eu vou fazer na próxima carreira 10 pontos baixos.
10 pontos baixos. Agora eu vou fazer um pipoca para criar o dedinho, conforme a gente já fez lá na mãozinha, né? Igualzinho. E agora, antes de fazer o próximo pipoca, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Mais um pipoca. E agora 4 pontos baixos. E mais um pipoca. E para finalizar essa carreira, nós vamos fazer agora 11 pontos baixos. Pronto, finaliza essa carreira. Eu vou aproveitar aqui fazer uma pausa para fazer o arremate das cores. Nosso pezinho já está começado. Precisam observar que o pezinho ele é diferente da mão. Nós fazemos aqui um degrauzinho nele. E é esse degrauzinho que nós vamos começar a fazer agora. Mas antes nós vamos fazer uma carreira de somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Então eu vou colocar aqui um fiozinho de outra cor para marcar o começo da minha carreira. E ponto sobre ponto. E agora nessa carreira vamos começar com 7 pontos baixos. E agora nós vamos fazer uma sequência de 6 vezes um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Uma vez, de novo. Um ponto baixo e uma diminuição. Foi nossa segunda vez. Um ponto baixo e uma diminuição. Terceira vez. Um ponto baixo e uma diminuição. E vamos assim até ter 6 vezes isso. E para finalizar essa carreira, mais 7 pontos baixos. Na próxima carreira, vamos fazer somente ponto sobre ponto. Vou passar esse meu fio marcador para cima. E agora não tem aumento, não tem diminuição, é somente ponto sobre ponto. Então, vim com ponto sobre ponto, e agora na próxima carreira nós vamos fazer 7 pontos baixos. E agora 6 diminuições consecutivas, uma do ladinho da outra. E para finalizar essa carreira, mais 7 pontos baixos. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos. E agora 2 diminuições consecutivas. Para finalizar essa carreira, mais 8 pontos baixos. Ó, dá uma ajeitadinha. E agora a gente já consegue ver aquele degrauzinho no pezinho que eu comentei, ó. Vamos pegar na peça final aqui, olhar de ladinho, ó, ele faz esse degrauzinho aqui, ó. Embaixo ele fica reto e em cima ele faz um degrauzinho, criando bem um pezinho mesmo, bem bonitinho. Então pronto, finalizamos essa carreira. E agora, para finalizar o nosso pezinho, vão ser mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora não tem mais diminuição nem aumento, só ponto sobre ponto. Vou passar meu marcador aqui para frente. O marcador que é um fio de outra cor. E vou tecer aqui então 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês a finalização. E aqui está, fiz as 3 carreiras, vou tirar meu marcador. Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para eu usar na costura, então mais ou menos uns 30 centímetros ali que seja. Tiro o fio de dentro do ponto e agora posso colocar o meu enchimento aqui dentro. É interessante lembrar de colocar preenchendo bem a pontinha do pé, né? Porque como eu falei, ele faz uma curvinha aqui no nosso pé. Então põe bem lá dentro, a fibra vai posicionando para preencher o pé bem bonitinho. Ó, para a fibra vir aqui na frente dos dedinhos, né? Olha que pezinho mais lindinho, gente. Que graça. Então agora vamos dar continuidade. Aqui eu deixo ele em espera para costurar depois.
Para fazermos o focinho, super fácil, bem tranquilinho, vamos fazer o anel mágico com 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico. E na próxima carreira serão 6 aumentos. Na próxima carreira, uma sequência de um ponto e um aumento. Um sozinho, um aumento. E aí na próxima carreira vai ser 2 sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento. Depois na seguinte, 4 sozinhos e um aumento, 4 sozinhos e um aumento. E aí, depois que tiver feito todas essas carreiras, vamos fazer 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, que é as carreiras retas. Então, eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui está, ele vai finalizar dessa forma, o focinho. Vamos deixar aí uma sobra de mais ou menos uns 50 centímetros. Corta o fio, tira ele aqui dentro do ponto e deixa ele em espera para nós aplicarmos no rostinho do nosso dinossauro. E agora, com o fio na cor centeio, nós vamos trabalhar os chifres. Os 3 chifres, na verdade, né, o pequeno e os 2 grandes, começam da mesma maneira. Anel mágico, com 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. A segunda carreira vão ser 5 pontos baixos, agora sem aumento. Ela é mais chatinha de fazer, mas é ela que vai criar o ângulo, né, o biquinho assim do nosso chifre. Então, ponto sobre ponto, 5 pontos baixos. Vem fazendo com calma, com paciência aqui, que dá certo. Pronto. Vou fechar o anel mágico melhor. E com a bundinha da agulha que eu dou uma empurradinha para ele manter essa pontinha, né, o ângulo do meu chifrinho. Agora sim, na próxima carreira, vamos fazer 5 aumentos, né, um aumento em cada ponto. Pronto, 5 aumentos, temos aqui 10 pontos. Próxima carreira vai ser ponto sobre ponto, mais uma vez sem aumentos, né, então 10 pontos, sendo um ponto em cima de cada ponto. Está o nosso chifre pequeno, ele para aqui, com essa carreirinha de 10 pontos. Então aqui eu vou arrematar e vou deixar, né, um fiozinho para usar na costura. E aí pro chifre grande começa igual aqui, e no chifre grande nós vamos ter mais uma carreira. Um sozinho e um aumento. Um sozinho e um aumento. E vai assim até o final. Aqui está, estou agora com 15 pontos. E para finalizar o nosso chifrinho grande, vão ser agora mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então agora mais 2 carreiras de 15 pontos, normalzinho. Eu vou adiantar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Então aqui está o nosso chifre maior. Nós vamos fazer 2 chifres maiores que vão na cabecinha do dinossauro e um chifre menor que vai na ponta do focinho. E aí depois vou agora cortar aqui o fio, deixando uma sobrinha de espaço. Depois eu vou usar esse fio para a costura. E agora vamos fazer a cauda. Da mesma maneira que o chifre, a cauda começa com 5 pontos baixos no anel mágico. E aqui na segunda carreira, mais uma vez, somente 5 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto. Para a terceira carreira, vamos fazer então 5 aumentos. E agora na quarta carreira, somente ponto sobre ponto, ou seja, 10 pontos. Agora na quinta carreira, uma sequência de um ponto e um aumento. Lembrando, quem preferir pode colocar um marcador para indicar onde começa e onde termina a carreira. Um sozinho. Na seguinte, um aumento. E vai assim até o final. E agora aqui nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então aqui está, fiz as 3 carreiras retas, né, de ponto sobre ponto. E agora na próxima carreira, nossa carreira de número 9, vão ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Então um sozinho, 2 sozinhos,
no próximo um aumento. E repete isso até o final. E agora aqui vamos fazer então 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então aqui está, fiz as 4 carreiras retas. E agora, na nossa carreira de número 14, nós vamos fazer a sequência de 3 pontos e um aumento. Então, 3 sozinhos, 1, 2, 3 sozinhos, um aumento. E vai assim até o final. E agora, para finalizar, a nossa 15ª carreira é uma carreira reta, de ponto sobre ponto. Então, última carreirinha aqui da nossa cauda é ponto sobre ponto. Então, aqui está, vamos cortar, deixar uma sobrinha de uns 30, 40 centímetros. Corta o fio, tira ele aqui de dentro do ponto e temos a nossa cauda prontinha para ser costurada no nosso amigurumi. Agora aqui para a gente fazer essa tiara óssea, né? Eu tô chamando de tiara óssea porque essa parte do tiranossauro, ela é um osso, na verdade, né? Então, aqui nós vamos construir ela separada do bichinho e depois vamos costurar aqui em cima da cabecinha. Então vai ser um crochê de ida e volta. A gente vai fazendo carreiras de ida e volta, fazendo aumentos para ele ficar proporcional, assim, não ficar emborcado, né? Nem sobrando, nem babadado, nem emborcado. Então, só seguir a receita que vai dar bem certinho. A gente começa com uma cor, daí lá num determinado ponto a gente muda para outra cor e finaliza com a cor original. No caso aqui eu trabalhei o azul e aqui no vídeo eu vou usar o amarelo e o rosa, tá? Observem também que aqui na nossa tiara óssea tem esses pontinhos de relevo, que formam essas nervuras, né? Para dar um charme aqui, um detalhezinho a mais no nosso dinossauro, tá? Então nós vamos fazer vou mostrar aqui para vocês bem passo a passo a receita. Se por um acaso não bater um ou outro pontinho aqui da quantidade de pontos, por conta do relevo, às vezes uma pessoa pode pular o relevo e tal, não se preocupem, desde que ele encaixe na cabeça do seu dinossauro e não fique muito emborcado ou muito embabadado, não tem problema. Se ele ficar um pouquinho emborcado, ó, o meu tá bem retinho, pode ver que não tá emborcado nenhum dos lados. Se ele ficasse um pouquinho emborcado, assim, vamos supor que tivesse um pouquinho assim, depois eu posso vir, já vou adiantar essa dica, posso vir com um ferro a vapor, posiciono algo aqui embaixo que dê para dar uma esticadinha, e aí borrifo o vapor fazendo uma blocagem dele, tá? Aqui não foi necessário porque a quantidade de pontos bateu, deu bem certinho, ó, nem de um lado nem do outro, não emborcou, então deu certinho. Mas então vamos lá ao nosso passo a passo. Vou fazer com o fio amarelo e a gente começa criando então um cordão de correntinhas de 40 correntinhas. Deixa uma sobrinha aqui no começo e tece um cordão de 40 correntinhas. Então aqui está 40 correntinhas, cuida para não fazer muito apertado, tá? E agora nós vamos pular essa primeira logo após a agulha e vamos na segunda. E eu gosto de pegar nessa alcinha de trás, tá? Mas vocês podem pegar da maneira que preferirem. Em cada correntinha nós vamos tecer um ponto baixo. Então, ao final, nós temos que ter 39 pontos baixos, porque nós pulamos uma correntinha das 40, e aí vamos fazendo, então, pontos baixos, um ponto em cada correntinha. Então, ao final, tem que ter 39 pontos baixos. Então, aqui está, fiz um cordão de 39 pontos baixos. E agora, para a segunda carreira, nós vamos virar o trabalho. Vamos fazer aqui 2 correntinhas que vão simular meu primeiro meio ponto alto da carreira. Nós vamos trabalhar carreiras de meio ponto alto, tá? Então, meu primeiro meio ponto alto já está aqui nessas 2 correntinhas. E agora nós vamos fazer o seguinte. Um meio ponto alto em relevo, então eu laço meu fio. E ao invés de eu colocar na cabeça do meu ponto, eu vou abraçar o corpo do meu ponto. Ó, eu entro aqui e abraço o meu corpinho do ponto. E aqui eu vou tecer um meio ponto alto. Então, um meio ponto alto em relevo está aqui. E agora vamos fazer mais 8 meio pontos altos normais. Primeiro foi em relevo, os outros são normais. Então, pega na cabecinha do ponto mesmo. E o gatinho miando no fundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, foi um meio ponto alto normal, um em relevo
e mais 8 normais. Nós vamos repetir isso 4 vezes. Então, o próximo agora é em relevo, então laço o fio e abraço o meu ponto. Assim, não é a cabeça de ponto, né? Cabeça de ponto seria aqui. Eu vou entrar abraçando o corpo do meu ponto. Então, primeiro laço, né? Laça e abraça o corpo do meu ponto. Isso é um meio ponto alto em relevo. Então, 1 em relevo, mais 8 normais. Então, ó, fiz mais uma vez, eu vou repetir aqui mais 2 vezes, 1 em relevo e 8 normais, 1 em relevo e 8 normais. Vou adiantar aqui e já venho com vocês. Então, olha só, fiz, e aqui sobraram 2 pontos, vai ser para finalizar 1 em relevo e 1 normal. Pronto. Por enquanto ele tá uma carreira reta, tá? Apesar de ter os relevinhos aqui, ele ainda é uma tirinha reta. Nas próximas carreiras a gente vai começar a fazer aumento para ele fazer exatamente a curvinha, criando essa tiara para a cabeça. Ele vai finalizar bem arredondado, assim, um trabalho bem em formato de arco-íris, assim, né? Bem um meio círculo, que é exatamente para encaixar na cabeça do nosso amiguru. Então vamos para a próxima carreira agora. Vamos virar o trabalho, começar subindo então 2 correntinhas, que vão representar o meu primeiro meio ponto alto, e aí eu vou tecer a sequência de um meio ponto alto em relevo, agora pegando por trás, para deixar os relevos todos virados para o mesmo lado, e aí 3 meio pontos altos normais. Então o primeiro vai ser em relevo, pegando por trás, ó, porque o primeiro relevo eu fiz pela frente, agora eu vou vir por trás e vou pegar exatamente naquele relevinho que eu criei na carreira anterior, aqui. Então, um relevo em cima do relevo. E daí agora vai ser uma sequência de 3 pontos, meio pontos altos normais, um aumento de meio ponto alto, 3 meio pontos altos normais e um aumento. Ele vai começar a crescer, como eu comentei. Então, 3 normais, cabecinha de ponto, 1 normal, 2 normal, 3 normal. E agora um aumento. Então, são 2 meio pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto. E de novo, 3 normais, 1, 2, 3 e um aumento. Ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Olha, já começa a criar a curvinha que eu comentei com vocês. Então, fiz o aumento, agora eu vou fazer mais uma vez, ó. Um meio ponto alto em relevo, pegando aquele relevo lá da frente, ó, ele tá aqui, eu vou pegar o mesmo relevinho, então laço o fio, encontro o relevinho ali na frente e abraço ele. Aqui. Um meio ponto alto em relevo. Ó, deixa eu mostrar pelo outro lado, ele começa a criar aquela nervura que eu comentei com vocês. E aí, vamos lá. 3 normais. 1, 2, 3. Um aumento. 3 normais. 1, 2 e 3. E um aumento. Daí, de novo, temos um relevo do lado de lá. Vamos pegar ele mais uma vez em relevo. Então, laço o fio, encontra o relevinho ali. Aqui está ele. E ali faz um meio ponto alto em relevo. Então, vai ser relevo sobre relevo, mas cuidando para deixar sempre todos os relevos para o mesmo lado. Opa, escapou. Aqui. E aí continua. 3 normais, um aumento. 3 normais, um aumento. Relevo em cima de relevo. 3 normais, um aumento. 3 normais, um aumento. Relevo em cima de relevo. E finaliza com um meio ponto alto normal. Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então aqui está, ó, já começa a aparecer a curvatura dos aumentos, né? Vamos virar para o outro lado, que é onde vão estar nossos relevos. Olha só. Relevo, 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 relevo e relevo. Então eles começam a aparecer um pouco mais. Agora na próxima carreira vamos mais uma vez subir as 2 correntinhas que correspondem ao meio ponto alto da lateral.
Ó, um meio ponto alto. Aí trabalho um relevo em cima do relevo. E agora, como estamos com os relevos virados para o nosso lado, o relevo que nós vamos pegar agora é pela frente. Então, relevo sobre relevo. Aqui. E agora vão ser 4 pontos, um aumento. 4 pontos, um aumento. Daí relevo em cima de relevo. 4 pontos e um aumento. 4 pontos e um aumento. Relevo em cima de relevo. Então, vamos fazer juntos aqui. 1, 2, 3 e 4. Um aumento. 1, 2, 3 e 4 e um aumento. Cheguei no meu relevo, vamos fazer relevo sobre relevo. Então, eu abraço pela frente agora. E de novo, 4 e um aumento. E vai assim até o final. Lá no último, nós vamos fazer um relevo em cima do relevo e finalizamos com um meio ponto alto normal. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, olha só, ele criou um pouco mais da curvatura ainda, que eu comentei com vocês, e também as ranhuras aqui dos relevos, né? Agora, nós vamos fazer uma manobra, que nós vamos deixar em espera o fio amarelo. Então, eu alongo aqui, tiro minha agulha. Deixei meu fio amarelo aqui em espera e eu vou inserir meu fio rosa na outra extremidade. Então, eu vou lá no meu último ponto, com um jeitinho, trago meu fio para frente inteiro. E aqui vou dar um nozinho para ancorar ele, deixando uma sobrinha para depois eu vir aqui arrematar essa sobrinha. Então pronto, já ancorei o fio, volto com a minha agulha nesse mesmo lugar ali. E aqui vou subir 2 correntinhas, que já vão corresponder ao meu primeiro meio ponto alto. Nessa carreira nós vamos fazer meio ponto alto mais uma vez, mas desta vez não vamos trabalhar o relevo, tá? Vamos trabalhar o ponto dele, mas não em relevo. Então vão ser 6 meio pontos altos e um aumento. Então eu venho na cabeça dele e começo, ó. 1, no próximo. 2, no próximo. 3, 4, 5, 6. E agora um aumento. Um aumento. 1, 2, e vai assim até o final. Então aqui está, vim com meio ponto alto até o final, seguindo aquela lógica. Vou cortar meu fio, tiro ele aqui de dentro do ponto. Deixo esse fiozinho para arrematar depois. E agora vamos voltar com aquele amarelo que estava em espera aqui no cantinho, tá? Voltamos nele ali. Deixa eu ajustar meu fio. Vou subir aqui 2 correntinhas. Vou fazer um ponto baixo nesse meu primeiro ponto. E subir mais uma correntinha. E agora vou fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando lá atrás naquele meu relevo da frente. Aquele relevinho aqui, ó. Então é um ponto alto duplo pegando neste relevo lá embaixo. Trago o fio pra frente e daí vou laçando, tirando de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Ó, ele criou esse relevo por cima da carreira cor-de-rosa, para fazer um detalhezinho. E agora nós vamos trabalhar aqui 6 pontos altos e 6 meio pontos altos e um aumento. Eu pulo esse aqui de base, que é o do relevo que eu fiz lá na frente, e aí vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E agora nós vamos chegamos naquela parte do nosso relevo ali na frente. Então agora vai ser um ponto alto duplo, pegando no relevo lá da frente. Então 2 laçadas na agulha, dou uma viradinha aqui no meu trabalho, encontro meu relevo que está aqui, trago meu fio para frente, fiquei com 4 laçadas e vou laçando, tirando de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Ó, ele cria o relevo por cima da carreira cor-de-rosa. Aqui também,
Aqui também. E a gente vai fazer isso mais 4 vezes. Então, vão ser 6 pontos em um aumento, 6 pontos em um aumento, relevo. 6 em um aumento, 6 em um aumento, relevo. 6 em um aumento, 6 em um aumento, relevo. Então, eu vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês para gente fazer daí o acabamento dessa nossa tiara óssea do tiranossauro. Então, olha só, aqui está, finalizei essa carreira. E agora uma última carreira de acabamento, nós vamos subir uma correntinha, virar nosso trabalho, né, com a frente virada para frente, com o lado direito virado para frente, e nós vamos fazer um ponto chamado ponto rendinha, que vai criar um acabamento aqui em cima. Esse ponto rendinha é bem simples. Ele vai ser um ponto baixíssimo e uma correntinha. Daí vai para o próximo. Um baixíssimo e uma correntinha no próximo. Um baixíssimo e uma correntinha. E cuida para não fazer muito apertado esse baixíssimo, porque senão ele estrangula o ponto, né? A gente quer fazer um acabamento aqui. Então é só isso, esse acabamento. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E ele vai criar esse detalhezinho aqui, ó. Fica bem charmoso. Eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês como ele fica bonitinho. Então olha só, finalizei essa carreira de acabamento e olha como ele fica charmosinho, o detalhe que ele cria, né? Então aqui está pronta a nossa tiara. Agora o que eu vou fazer vai ser arrematar esses fios, né? Depois eu vou colocar numa agulhinha de tapeçaria e vou esconder os fios cor-de-rosa. E esse comecinho do trabalho também. E esse fio do final do trabalho eu deixo uma sobra razoável ali, uns talvez 60 centímetros. Corto e vou tirar ele aqui dentro do ponto, né? E deixar ele em espera, que daí depois eu vou usar ele para fazer a costura. Então esses fios aqui, não tem segredo, é só pôr na agulha de tapeçaria e esconder pelo avesso da peça. Ó, põe aqui. O ossinho então é feito com o fio off-white e a gente vai construir da seguinte maneira. A gente começa uma meia esfera desse tamanho, deixa um fio, corta o fio, arremata, começa ela novamente com a mesma receita, uma meia esfera, e aí junta essas duas meias esferas em crochê e vem trabalhando ela com uma circunferência única. Então a gente começa uma parte, arremata, começa a outra, emenda na primeira e vem trabalhando as carreiras de ida e volta, fazendo o corpinho do nosso osso. Quando chegar aqui no final, nós vamos ter um tubinho, né? Aí nós vamos dividir ele na metade, tecer na metade dele, fazendo as diminuições, fechando uma meia esfera aqui, depois insere um novo fio e faz a mesma coisa do lado de lá, fechando uma nova meia esfera. Ele cria esse formatinho aqui. Então agora vamos bem passo a passo. Vamos com o fio off-white. Vamos começar então com o anel mágico e 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. E aqui na segunda carreira vamos fazer 5 aumentos, transformando em 10 pontos. E aqui na próxima carreira agora vamos fazer uma sequência de um ponto sozinho e um aumento. Então um sozinho, um aumento. E vai assim até o final. Então agora aqui nós temos 15 pontos baixos na nossa circunferência. Na carreira de número 4, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então vão dar novamente 15 pontos baixos. E agora na quinta carreira nós vamos fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição, para ele dar uma fechadinha na nossa circunferência. Então um ponto sozinho, no seguinte uma diminuição. E vai repetir isso até o final. Então aqui está a nossa primeira meia esfera, vamos deixar ela assim. Vou vir aqui, corto o fio deixando uma sobrinha. Esse fio do começo do meu trabalho posso cortar também, ou deixar ali para dentro, como vocês preferirem. E aí esse fiozinho aqui do último ponto, eu posso vir aqui e só tirar ele para fora, deixar assim. Então vou repetir, fazer mais uma igualzinha a essa, e aí eu volto para a gente juntar as duas extremidades. Então agora já repeti a outra meia esfera, e agora nós vamos emendar as duas esferas aqui, fazendo elas virarem uma única esfera única, né? Vamos fazer uma circunferência única, então juntando as duas metadinhas, transformando numa carreira maior. Eu tenho aqui em cada uma delas 10 pontos, então a partir da próxima carreira eu vou ter 20 pontos. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos fazer o seguinte, meu último ponto está aqui, na minha segunda peça, e essa é a minha primeira peça. Eu vou deixar esse fiozinho aqui de lado, por enquanto, e vou começar meu primeiro ponto da próxima carreira na minha primeira meia esfera, na minha primeira peça. Então eu insiro em qualquer lugar ali,
Vou pegar o fio e vou tecer aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo é o primeiro ponto dessa minha próxima carreira, tá? Da carreira de número 6. Então, eu posso, inclusive, vir aqui e colocar um marcador. Vou colocar um bem grande para vocês visualizarem, né? Enxergarem bem aonde está o primeiro ponto. Então, eu aqui e marco ele. Esse é meu primeiro ponto da minha carreira de número 6. Então, vou ajustar aqui o ponto. E agora vou tecer um ponto baixo em cima de cada ponto de base aqui. Então, nessa esfera que eu acabei de fazer meu primeiro ponto, eu tenho mais 9 para tecer. Então, vamos lá. Meu segundo, meu terceiro, quarto, quinto. Quando eu chegar no ponto onde tem o fio, eu teço ele também e dou uma seguradinha com a mão, ó. Sexto. E agora os próximos pontos vou tecendo e vou abraçando esse fiozinho no começo do trabalho também para já arrematar ele. Aqui. Aqui. Me perdi nas contas, não tem problema, volto ali e conto. O meu primeiro ponto é esse do marcador, daí 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho mais 2 pontos nessa primeira esfera. 9 e 10. Pronto, teci os 10 pontos dessa minha primeira esfera. Agora, vou lá para outra meia esfera. Então, ó, eu vejo o meu primeiro ponto tá aqui, vou no meu primeiro ponto seguinte, aqui. E na de lá eu teço mais 10 pontos baixos também. 1, 2, pronto, já temos aqui uma nova circunferência. Deixa eu cortar esse fio do começo do trabalho para não atrapalhar a visão de vocês. E eu já vou mostrar mais em detalhes. Então, deixa eu alongar. Ó, olhando agora de cima, o que eram duas semicírculos, né? Duas semisferas, virou agora uma grande carreira única. Ela dá essa funiladinha, mas ela é uma carreira única, né? Com 20 pontos. Então, a nossa carreira agora passa a ter 20 pontos a partir daqui. E já nessa carreira seguinte, a carreira de número 7, nós vamos começar a fazer uma diminuiçãozinha. Então, vai ser uma sequência de 3 pontos e uma diminuição. 3 pontos e uma diminuição, 4 vezes isso. Para dar uma funilada. Então, esses 20 pontos vão passar a ser 16 ao final dessa carreira. Então, tiro meu marcador. E ali naquele ponto, eu já teço meu primeiro pontinho. Então, vou lá e coloco no marcador de novo. Quem preferir, pode trabalhar sem, tá? Então, 1, 2, 3, primeira diminuição. 1, 2, 3, segunda diminuição. Pronto, aqui já temos então nossa carreira com 16 pontos. Vou tirar meu marcador. E dar uma ajeitadinha aqui com a mão para vocês visualizarem. Agora a gente já consegue enxergar, né, a nova carreira. Então ela vai ser a partir daqui. E agora nós vamos trabalhar então 25 carreiras retas de ponto sobre ponto, que ele vai fazer o corpinho do nosso ossinho. Então deixa eu achatar para vocês enxergarem, ó. Nós temos isso aqui por enquanto. E agora vamos tecer o corpinho dele. Vou tecer, vou adiantar essa parte que é bem repetitiva. E quando chegar na parte do finalzinho, eu volto para mostrar para vocês. Fiz então aqui as 25 carreiras retas. E agora, antes da gente dividir os pontos, nós vamos fazer uma carreira com aumento. Então, vai ser uma carreira de 3 pontos e um aumento. Então, vamos fazer a sequência de 3 pontos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E vai assim até o final. Então, aqui está. Nesse momento, eu tenho aqui na minha circunferência 20 pontos. Eu vou dividir ele ao meio e colocar 10 pontos em cada nova circunferência, para fazer essa outra cabecinha do meu osso, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou pular os 10 próximos pontos. Então, eu deixei a agulha ali em espera e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular todos esses e vou lá naquele meu 11º. Então, eu viro, ó, meu trabalho aqui,
e encontro o meu 11º aqui. Pronto, posso tirar essa minha marcação. E agora eu vou tecer aqui, ó, 10 pontos nessa nova mini circunferência que eu fiz. Então, 1, 2, 10. Pronto. Então, fiz a carreira aqui com os 10 pontinhos. Depois eu venho e coloco mais fibra, tá? 10 pontinhos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento, para transformar ela em 15 pontos. Então, um sozinho. E no seguinte, um aumento. Tá? Um sozinho, um aumento. E vai assim até o final. Prontinho, finalizei essa aqui com 15 pontos. Próxima carreira vai ser ponto sobre ponto, então somente pontos baixos, né? 15 pontos. Agora, na próxima carreira, vou fazer um ponto e uma diminuição. Então, um sozinho, uma diminuição. Pronto, voltamos a ter 10 pontos baixos aqui. E agora, antes de fazer a última carreira, eu vou vir aqui e vou colocar a fibra siliconada, o enchimento. Nessas horas eu gosto muito de usar uma pinça, porque facilita muito o trabalho. Dá uma enroladinha nela aqui e ajuda na pinça. E agora, nessa última carreira, nós vamos fazer 5 diminuições. Aqui está. Agora venho com a minha tesoura, deixo uma sobrinha de fio e corto. Tiro o fio aqui de dentro do ponto e vamos fazer um fechamento em falso anel mágico. Um anel mágico invertido. Eu tenho aqui, ó, 5 pontinhos que sobraram, né? Eu vou pegar cada um deles somente uma alcinha, somente a alcinha de fora. E agora eu vou puxar e ele vai fechar esse buraquinho aqui dos 5 pontos. Ó. Prontinho, fechou. Agora eu venho com a própria agulha, entro num ponto bem próximo de onde eu estiver ali e saio lá na metade do corpinho do meu ossinho. Pronto. Dou uma ajeitadinha aqui com a ajuda da agulha, para não ficar repuxado. E corto esse excesso do fio. Agora que eu vou fazer exatamente o mesmo trabalho que eu fiz nessa semicírculo aqui, nós vamos fazer do outro lado. Então, eu vou inserir um novo fio aqui, vou carregar ali os pontos, os 10 pontos, daí os aumentos para virar 15, daí uma carreira somente de 15, daí a carreira com diminuição, um ponto e uma diminuição, volta a ter 10, e daí somente 5 diminuições, e ele fecha a bolinha novamente. Então, é exatamente o mesmo trabalho que a gente fez nesse ladinho aqui do osso. Então, vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês. Terminei, então, aqui o outro lado do ossinho. E eu vou aproveitar esse mesmo fio aqui, ó, que sobrou do arremate aqui da cabecinha do osso, para fechar esse buraquinho que fica no meio das duas esferinhas aqui, tá? Das duas extremidades. É normal que fique esse buraquinho e nós vamos fechar ele nesse momento. Então, eu vou descer com o meu fio lá para dentro, saindo aqui no pontinho do lado, aqui. Dá uma puxadinha para ajustar ali. E agora vou só aproximar essas duas extremidades. Então, eu pego um pontinho de lá, um pontinho de cá. Tá? Um pontinho de cá e um pontinho de cá. Um de cá e um de cá. E agora posso sair
aqui na lateral. E vou puxar ali e ele já fecha também esse buraquinho ali do meio. Pronto. Agora eu posso vir aqui e cortar. E o nosso ancinho já está pronto.